Boa tarde, meus alunos do técnico, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, postei uma zoeirinha antes ali no YouTube, estou bem, estou vivo, tá? Não morri. Realmente aquele teste ali com o Clips, ele é seguro se feito da maneira correta, tá? Mas não tem muito mistério onde fazer, a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. A zoeirinha ali em questão é para a gente começar a falar de um assunto novo. Antes da gente entrar de fato e de direito no assunto de montagem, né, de gabinete ali, e desmontar e montar o computador, tá? Então, antes da gente partir para esse assunto, a gente tem 2 aulas ainda, tá? Então daqui a 3 aulas a gente vai entrar neste assunto aí. Bom, vamos falar hoje então sobre fontes de alimentação, tá? E vamos conhecer um pouquinho mais desse componente aí. Bom, já quero deixar para vocês uma frase do Albert Einstein que ele disse, tá? Faz umas 3 semanas atrás ele falou: se o processador é o cérebro do computador, a fonte é o coração, pois ela bombeia energia para todos os componentes do computador. Tá? Quem disse isso foi o nosso querido Albert Einstein, certo? Bem, continuando. Bem, a gente tem 2 padrões de fonte, basicamente, tá? O AT e o ATX. Nós vamos ver a simbologia também, sinais de tensão, tá? Os conectores, a ventilação. Tá? A única coisa que eu vou ficar devendo para vocês agora vai ser a questão do uso do multímetro, mas a gente pode ver isso, de repente, na próxima aula. Tá? Eu vou ficar devendo para vocês agora. Tá bom? Então nós vamos ver e conhecer, de forma geral, a fonte do computador, que é o que fornece energia. A frase ali antes, pessoal, até pode não ter sido dita pelo Einstein, mas ela é 100% verdade. Tá? A fonte ela é como se fosse o coração, porque ela que fornece energia para o resto do corpo do computador, no caso, para o resto do hardware trabalhar. Ok? Vamos lá então. Bom, primeira coisa, qual é que é a função da fonte? A função da fonte é transformar a tensão de entrada que vem da rua, tá? Que é uma tensão alternada, para as tensões contínuas que são utilizadas pelos componentes eletrônicos do computador. Então, a fonte ela possui diversos valores de tensão de saída, que são disponibilizados através dos conectores. Basicamente o que acontece é, na fonte entra ou 110 ou 220, isso é corrente alternada. Tá? Por que alternada? Porque a tensão que vem da rua, ela não é constante, ela varia, tá? Ela sempre varia, ela nunca é 220 certinho. Por isso que a gente diz que ela é uma corrente alternada. A tensão tem variações, picos, às vezes alguns picos até são prejudiciais, tá? Podem danificar componentes, danificar aparelhos domésticos que a gente porventura usa em casa. Então, o que acontece? Entra 110 ou 220 no computador e aí ele tem as tensões de saída: 3,3 volt, 5,0, 12 volts, menos 5 e menos 12. Além disso, a fonte também colabora com a refrigeração do gabinete. Ela facilita a circulação de ar dentro do gabinete. Bom, toda fonte tem uma chave seletora, esse pontinho vermelho que a gente consegue enxergar aqui, tá? Esse pontinho vermelho, aqui. Um conector para o cabo de força e uma chave geral que liga ou desliga a fonte. Não são todas as fontes que têm esse conector, tá? E um ventilador que funciona como um exaustor. O que quer dizer isso? Esse ventilador aqui, ele retira o ar quente da fonte e joga para fora. Tá? Por isso que ele é um exaustor. Ele tira o ar quente que está dentro do gabinete e joga para fora.
Quais são os sinais típicos de saída? 5 volts, que são utilizados para a placa-mãe, para os processadores, para as memórias. Menos 5 volts, que são utilizados para vídeo e outras interfaces. 12 volts, que são as tensões que são utilizadas para tudo que tenha motor. Então, coolers, leitor de CD, HDs mecânicos, tá? Os HDs magnéticos, os discos, os hard disks, eles precisam de 12 volts porque eles têm motores, né? Menos 12 volts, que são as interfaces seriais, modem, áudio, placa de vídeo e outras interfaces. E 3 volts, que são para placa-mãe, processador e memória, tá? Ou seja, o processador e a placa-mãe e a memória utiliza 2 voltagens distintas. Tá? E ainda o GRD, que é o ground, né? Que é o terra. Tá? Esse terra, então, ele está presente em todas as tensões. E qual é que é a função dela? Estabelecer um limite. Então, toda a tensão, pessoal, para ela poder ser medida, ela precisa de um valor inicial. No caso, o terra, que equivale a 0 volt. E aí, o limite superior, que pode ser 5 volts, 12 volts, 3 volts. Tá? Então, a gente precisa do terra para que se consiga fazer essa medida, para que a gente tenha essa amplitude. Tá bom? O primeiro modelo de fonte, então, que assim mais atual, é o modelo AT, que significa Advanced Technology. Ok? Essa fonte, ela tem um conector para a placa-mãe com 12 pinos. São 2 conectores com 6 pinos. Vocês vão ver daqui a pouco na imagem. Qual é que é o problema? Poderia ser trocada a ordem dos pinos e aí babau, né? Aí não ia funcionar. Tá? A solução é instalar os conectores de forma que os fios pretos fiquem centralizados. Então vejam Então a fonte AT, ela é um padrão mais antigo. A gente já nem encontra mais ela para venda. Mas a forma de conectar ela na placa-mãe era essa aqui, ó. Ela tinha 2 conectores com 6 pinos, ou 6 fios, estão vendo? E a maneira correta era manter os fios pretos para o lado de dentro aqui, ó. E aí você conectar na placa-mãe. Aqui a gente tem as tensões dos conectores. Preto sempre é o terra, o GRD, tá? O azul fornecia menos 12 volts, o amarelo 12 volts, o vermelho 5 volts e o laranja, tá? Ele é a tensão de power good, que é o que? Uma tensão fornecida para que a gente tivesse certeza que a placa-mãe estava funcionando, tá? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre o power good. Mas era isso aqui, ó. Então o fio branco 5 volts negativos e os vermelhos 5 volts positivos. Essa aqui era o padrão, então. Tá? E isso aqui, então, esses fios, essas conexões, então, forneciam as tensões que a placa-mãe precisava para trabalhar. Bom, o sinal Power Good, como eu falei antes, né, é um sinal que informa o computador que a fonte de alimentação está funcionando sem problemas. Se esse sinal não estiver presente, o computador será desligado. Este sinal impede que o computador tente funcionar com voltagens descontroladas, ou seja, o Power Good, ele era um sinal de que as voltagens, tá, fornecidas pela fonte para a placa-mãe estavam corretas, não se tinha uma oscilação muito grande. Tá? Ou seja, mesmo que a corrente alternada ela variasse, o Power Good então indicava que a fonte estava conseguindo controlar essas variações de energia, tá? E permitir o funcionamento correto da fonte. Caso tivesse algum problema, tá? Algum distúrbio de energia dentro da fonte, o Power Good não era ativado, consequentemente a fonte não ligava. Tá? E muitas vezes acontecia o quê? A fonte estava com uma variação, um distúrbio de energia, uma variação, um descontrole na energia, e aí o computador não dava sinal. E aí o pessoal erroneamente achava que o problema era na placa-mãe, quando na realidade o problema estava na fonte. Então sempre a gente faz... a máquina não inicializou.
Antes de sair dizendo, é placa-mãe, a primeira coisa que a gente testa é a fonte. A gente troca a fonte. Se a placa-mãe funcionar com outra fonte, é sinal que o problema estava na fonte anterior e não na placa-mãe, tá? Então a gente sempre faz esse teste. Até porque a manutenção da fonte é mais barata do que da placa-mãe, não é? Bom, ela também contava, tá, com a ligação do botão power. A gente tinha que localizar um cabo preto com 4 fios na ponta, que eram os fios preto, marrom, azul e branco. Tá? O marrom e preto formavam o primeiro par, o azul e branco o segundo par. Então cada par de um lado da fronteira, e era permitido instalar preto e marrom, ou vice-versa, ou branco e azul e vice-versa, mas nunca trocar os pares, como vocês podem ver aqui, ó. Então, para conectar o botão power, né? Ó. Tá vendo? Um lado tinha o preto e o marrom, e o outro lado o azul e branco. Então, desse lado aqui a gente podia trocar. Não podia trocar assim, ó. Deste lado para o outro, tá? Ou seja, inverter o de cima com o de baixo eu podia, trocando em miúdos, tá? Trocar o azul pelo branco eu podia sem problema nenhum. Trocar o marrom pelo preto eu podia sem problema nenhum. Eu não podia trocar o marrom pelo branco, ou o preto pelo branco, o marrom pelo azul, ou o preto pelo azul. Isso eu não podia, tá? E aí a gente chega então agora nas fontes que nós temos atualmente no mercado, que são as fontes ATX. Tá? Ela fornece 4 tensões, tá? 5 volts, 12 volts, menos 5, menos 12 e 3 volts. A tensão de 3 volts tornou a placa-mãe mais barata, visto que a tensão do processador é gerada pela fonte e não pela placa-mãe. Tá? Então a gente tem um conector para a placa-mãe único com 20 pinos. Lembrando, no padrão AT era um conector de 12 pinos, que era 6 mais 6. Tá? Eram 6 pinos de um lado, 6 pinos do outro. O ATX não, é um conector de 20 pinos e só encaixa na posição correta. Eu posso mostrar depois para vocês no vídeo ali. Tá? Tinha a presença do fio Power On, que era responsável por permitir o desligamento da fonte via software. Antes, pessoal, até meados dos anos 2000, as fontes funcionavam assim, ó. Você tinha lá, por exemplo, o Windows 98, o 95 e o 98. Tá? Como é que funcionava? Você ia lá, iniciar, desligar, né? Você clicava no iniciar, desligar. Por exemplo, aqui, ó, vamos simular aqui, ó. Você ia aqui iniciar, né? Opa. Ó, iniciar. E aí ia para desligar aqui, ó. Ele não desligava a fonte, tá? Ele desligava o sistema operacional. Você tinha que ir lá no botão da fonte e desligar. A partir do momento em que surgiu o padrão ATX, tem um fio chamado Power On, que quando você dá lá o iniciar, desligar, dá o comando no sistema operacional, ele desliga a fonte também, tá? Aqui está o conector da placa-mãe, ó, ATX, vejam só. Ele não é aquele 6 e 6, ó, é um conector, a gente chama de P1, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, 20 pinos, tá? 20 pinos e só tinha um lado de encaixe, certo? Não tinha como encaixar errado. Na fonte ATX aqui a gente tem então os pinos, ó pessoal. Ó, o fio verde é o Power On, tá? Os pretos ali o Terra, tá? E aqui as tensões, ó. Certo? Cada esqueminha desses tem uma tensão diferente, tá bom? Aqui o Power Good, ó, ainda existe a questão do Power Good aqui, tá? Que é para verificar o funcionamento da placa-mãe, se ela está fornecendo as tensões da maneira correta, tá? E aí, novamente, fica aquela dica. Se você montar um computador, tá? E ele não startar,
ele não ligar, tipo, ele ligar o gabinete, mas não ligar vídeo, por exemplo, antes de afirmar que o problema é na placa de vídeo ou na placa-mãe, troca a fonte. O problema pode ser o Power Good que não está funcionando, tá? Aí o problema pode ser na fonte. Novamente aqui, ó. Então o sinal Power Good indica a existência das tensões de 3 volts e 5 volts na saída da fonte, dentro das especificações normais, tá? O sinal Power Supply On é um sinal que, quando está com o nível lógico desligado, permite que a fonte forneça todas as suas tensões de saída. Então esses dois aqui controlam o funcionamento da fonte. 5VSB mantém uma fonte de energia para os circuitos que têm que permanecer operacionais quando as tensões de saída estão desligadas, tá? Que é a fonte ATX desligada no modo standby. Aqui está aquela brincadeira que eu falei com vocês, ó, a ligação da fonte sem a placa-mãe, ó. Ou seja, sem você ter o botão Power On ali do computador, tá? Então, primeira coisa, a fonte tem que estar desligada, tem que identificar o fio verde do conector da placa-mãe, fazer a conexão do fio verde com algum fio preto, que é o terra, e conectar a fonte na tomada de alimentação. Isso vai ligar a fonte. Ó. Dessa forma. Essa ligação, pessoal, ela pode ser feita com clips, como eu disse para vocês, com um alicatezinho de corte de unha, tá? Uma pinça, né? Uma pequena pinça que você introduz ali, tá bom? E aí isso vai fazer com que a fonte ligue, certo? Então como é que a gente faz? Ó, primeiro passo, conectar o fio verde ao fio preto com um contato metálico, com um fio de cobre, alguma coisa do gênero. Tá? Depois, o passo 2, conectar o cabo de força, conectar na tomada e ligar a chave. Lembrando que tem algumas fontes que não tem, tá? Não tem chave liga-desliga. Aí é só na base do cabo mesmo. Ó. Com um clips, faça uma ligação entre o fio verde com qualquer fio preto. Tá? Então essa é a forma de fazer a ligação. Depois é só conectar na tomada. Aqui a gente tem a faixa de tolerância, pessoal, da corrente contínua, tá? Então, por exemplo, o normal é 12 volts. A tolerância sempre é 5% para mais ou para menos, tá? Então, de 11,4 volts até 12,6 é certo que vai funcionar. Tá? Então você tem ali, ó. Então a variação sempre é 5% para mais ou para menos, ou no caso ali, ó, 10% para mais ou para menos. Tá? 5% para mais ou para menos. 4% para mais ou para menos também. OK? Então essas aqui são as faixas de tolerância. Aqui a gente tem a vista interna de uma fonte, tá? Então, ó, a vista interna de uma fonte é essa aí. Ali a vista traseira. Aqui a gente tem alguns componentes. Bem, a gente tem algumas variantes, pessoal, da fonte ATX. São duas versões, na verdade. A fonte ATX versão 1, ó, foi lançada na época do Pentium 4, com um conector adicional de 4 pinos, do tipo P4, e outro de 6 volts para as tensões, tá? Para as tensões de 13,5 e 5 volts. Então a gente tem ali esses pinos, tá? Esse pino esse conector de 4 pinos que fornece 12 volts, ele era utilizado pelos processadores, tá? Para suprir correntes adicionais para o processador e a memória. Aí a ATX 12, versão 2.0, 2. Alguma coisa, mudou o conector de 20 pinos. Ele agora tem um pino de 20 mais 4.
Tá? Não se tem mais aquele pino auxiliar, ele é conectado direto ali, ó, aqueles 4 pinos a mais vão fazer a função dos 6 pinos auxiliares. Além disso, ele tem a inclusão da alimentação para HD SATA, que nós já estudamos o que é o HD. E a tensão de menos 5 volts foi totalmente eliminada porque nenhum tipo de conector ou barramento utiliza ela. Então você tem que ver também aqui, as fontes V2, ó, elas podem ser usadas em placa-mãe V1 através do uso de um adaptador, tá? Então, usando um adaptador a gente consegue utilizar as fontes. Olha só, esse conector de 24 pinos, tá, que deu lugar aos 20 usuais, né, aos 20 principais ali, é só um adaptador com 4 pinos destacáveis à direita. Tem que cuidar para não trocar, para não inverter, ó, para não ligar os pinos da placa-mãe no processador, tá? Senão dá problema. Além disso, ó, a gente tem 4 pinos adicionais com as alimentações de 12, 5 e 3,3 volts. E isso foi feito, pessoal, para atender às especificações, né, a necessidade do novo barramento PCI Express que é utilizado em placas de vídeo. Então por isso que se tem essas voltagens adicionais aqui. Aqui a gente tem um outro conector, ó, que era utilizado em HDs e leitores de CD. Tá? Esse conector ali. E esse aqui era o esquema elétrico dele, dos fios, né? Preto sempre é terra, vermelho 5 volts, amarelo 12 volts. Tá? Aqui a gente tem um conector, ó, que era utilizado nos antigos leitores de disquete, ó. Então isso aqui era conectado no leitor e esse cabinho ele era conectado, é o cabo que vem da placa-mãe. Ele também precisava das tensões de 12 e de 5 volts. O conector SATA, tá, para os HDs desse tipo, é um conector que por padrão tem 15 pinos. Tá. Ó, aqui tá o esquema dos fios, os fios laranjas 3,3 volts, vermelho 5 volts e amarelo claro aqui 12 volts. Ó. Agora aqui, ó, a potência da fonte, pessoal. Isso aqui é um outro ponto importantíssimo para se levar em fonte. E agora eu quero que vocês prestem atenção nessa parte, que essa parte é muito importante. Tá? É muito importante mesmo. Bom, potência é a capacidade de se transformar a energia elétrica em outro tipo de energia, térmica, mecânica, seja lá o que for. Aqui, ó, a gente tem o consumo em watts de cada parte. Então, por exemplo, ó, a placa-mãe, tá? A placa-mãe consome 100 watts. O modem 20. Um módulo de memória 10 watts, isso 128 MB. Isso aqui é um padrão antigo, mas só para vocês terem uma ideia. Placa de vídeo, 15 volts. Placa de vídeo AGP, de 20 a 30. Placa de rede, 10 volts. Teclado, 5 volts, não, desculpa, watts. Tá? Drive de CD, 25 watts. HD IDE de 5.200 RPM, 10 watts. HD IDE de 7.200 RPM, 15 watts. Scanner de mão, 5 watts, mouse, 2 watts, drive de disquete, de 15 a 20 watts, processador, de 15 a 30 watts. Quanto maior a potência, mais placas e mais periféricos podem ser instalados. Tá? Então, nós temos esse outro quesito aí, gente. Tá, esse outro quesito aí, que é o que? A potência da fonte. Não adianta montar um PC mega poderoso com uma fonte com pouca potência.
Outra coisa importante é a gente cuidar a ventilação da fonte. Essa aqui é a maneira correta que o ar tem que circular. O ar frio entra pela frente, pelas ranhuras da frente do gabinete. Aqui estão as minhas placas. A fonte de alimentação aqui, ó, e tem mais 2 coolers que ajudam a refrigerar. Na parte de trás um exaustor para tirar o ar quente, tá? E na parte lateral ali, ó, na frente para captar o ar frio. Certo? Aqui eu tenho alguns modelinhos de fonte, ó, para vocês terem uma ideia. Uma fonte ela não é barata, quer dizer, ela não é cara, dependendo da fonte, claro, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fonte de 230 watts reais. Isso a gente tem que cuidar, né? Existe a potência real e a nominal. Sempre comprem a potência real. Tá? Então, por exemplo, se for comprar uma fonte de 300 watts, 300 watts reais. Tá? Porque aí isso vai te garantir um funcionamento legal do teu computador. Tá? Então aqui, ó, uma fonte de 230 watts reais, R$ 53,90. Então é relativamente barato. Mas é claro que se eu vou instalar muitos periféricos, muitas placas, muitos componentes no meu computador, eu vou precisar de uma fonte mais forte. E aí aqui a gente tem outras, ó, por exemplo, ó, de 500 watts, ó, silêncio, uma fonte silenciosa. Tá? Ó, 500 watts. Essa fonte está 224,11. Custo-benefício. Ali a performance, ó, 500 watts. Tá, 500 watts com preço legal, R$ 142,00. A fonte para gamers, ó, 500 watts, R$ 250,00. Tá, então tudo depende do que você precisa, do que você está precisando. Quanto mais forte for a tua fonte, mais coisa você vai poder instalar, certo? Se você não balancear isso direito, o que acontece? Teu computador vai reiniciar, tu vai ter travamentos, tu vai ter uma série de transtornos. Aqui tem algumas dicas de fabricantes, ó, OCZ, Thermaltake, ou Thermaltake, sei lá, 17, TTGI e Cooler Master. Todas elas trabalham com fontes com potência real, não é nominal. Ou seja, não é algo que está no papel, é real. Tá? O que é importante? Ó, nunca ligue a fonte na tomada antes de selecionar a entrada de tensão correta. Ok? Então, por exemplo, se a tua fonte é 220, ela tem que estar em 220. Certo? Se a tua rede elétrica em casa é 110, a tua fonte tem que estar em 110. Uma fonte de alimentação defeituosa ou mal dimensionada. O que quer dizer, pessoal? Uma fonte de alimentação mal dimensionada. Defeituosa a gente sabe, com algum problema, ou com problema no power good, ou com algum problema em algum componente da fonte. Um capacitor estufado. Mas o que é uma fonte mal dimensionada? É, por exemplo, assim, ó, eu tenho vários componentes instalados no meu gabinete e a minha fonte não dá conta de tudo. Então, por exemplo, eu tenho lá, somando as potências de memória, processador, placa-mãe, placa de vídeo, dá 500 watts e eu tenho uma fonte de 400. Entendeu? Ou seja, a potência necessária para botar o meu computador em funcionamento é maior do que a potência fornecida pela fonte. Tá? Isso pode ocasionar travamento do computador, surgimento de bad blocks no HD, resets aleatórios, ou seja, do nada tua máquina reinicia, a queima de algum periférico, processador, memória, que são os componentes mais sensíveis ali, né? Eles são mais sensíveis à variação de tensão. E por fim aqui, pessoal, uma fonte de boa qualidade pode aumentar a vida útil do teu equipamento. Certo? Então, sobre fontes, era isso que eu tinha para falar para vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo. Certo? Obrigado, valeu e até a próxima aí. Gravou!